Boa tarde, Brasil. No programa de hoje, nós vamos mostrar as comemorações da Data Nacional de Israel. As comemorações foram realizadas ali na embaixada daquele país em Brasília. A produtora do nosso Diário Brasil, Valquíria Rios, e os cinegrafistas Luciano Clarindo e João Batista Souza registraram o evento. E agora você vê um resumo das comemorações dos 71 anos de reconhecimento da nação israelense. Prazer com a presença de você aqui nos 71 anos do Estado de Israel. Esse ano nós dizemos que vai fazer, outro ano faz Jerusalém. Esse ano nós falamos vamos fazer a inovação. Por isso levamos 8 empresas muito como dizem, luxo, que não tem muito como eles no mundo, para ver um pouco a tecnologia e o futuro potencial que tem Israel e o Brasil. Nós falamos o rei Salomão, considerado a pessoa mais inteligente da Bíblia, dizer que para saltar um obstáculo preciso dar uns passeios atrás para pegar impulso. Parece o que ele diz se torna realidade. Depois de anos de obstáculos, hoje, com a eleição para presidiar o Brasil, de um grande amigo do povo e do governo de Israel. Senhor presidente Jair Bolsonaro, soltamos esses obstáculos e agora estamos avançados. Israel e Brasil, o povo brasileiro, o povo israelense tem mesmos valores culturais, mesmos valores da liberdade, mesmos valores, gosto de desfrutar da vida. E hoje eu fiz uma coisa muito diferente para essa data nacional. Hoje nós escolhemos 15 pessoas que estão do Brasil, todos estão do Brasil, cristãos, judeus, que estão fazendo essa obra especial. Quando nós estamos trabalhando, cada um está ocupado do seu trabalho. Tem aqui pessoas que fazem um grande trabalho para ajudar o povo, dar dinheiro deles para melhorar a vida. É isso que quero falar. Quero agradecer a você. Recebi uma ordem do presidente de cortar as falas, então corte. Obrigado. Just a few weeks ago, here in Jerusalem, President Bolsonaro and I participated in a summit of innovation. This was conducted with Israeli business people and business people from Brazil. And now, in Brazil, you're conducting another summit of Israeli business people who've come to participate in the Brazilian economy. I believe Brazil has a great future in front of us because it has a great leader. My friend, a great friend of Israel, President Jair Bolsonaro. His visit to Israel was truly historic. And I want to commend you, Mr. President. You endeared yourself to the hearts of so many here because people could feel the friendship that you have that comes from your heart. Well, from my heart and from the hearts of so many around the world, we wish you success and we wish the people of Brazil success. You have an extraordinary country of great beauty, great talents, great diversity. My wife and I visited Brazil and we were enthralled by the opportunity of Brazil, by the spirit of Brazil. I know that under the leadership of President Bolsonaro, the Israeli business firms that are now looking at Brazil, are now visiting Brazil, can see the greatness of Brazil. So I encourage you all to invest in Brazil.
invest in our friendship. Thank you, friends. And thank you for standing in solidarity with Israel on every day, but especially on this day, Israel's Independence Day. Happy Independence Day, and thank you again. Senhores, senhoras, boa noite. É uma honra estar aqui num dia tão marcante para todos nós, em especial para o povo israelense. Há pouco, por questões políticas, tivemos uma lacuna de um ano sem embaixador israelense no Brasil. Mas confesso, o que veio depois compensou e muito. Meu prezado coronel, embaixador Yoshi Scheller. Também, se me permite, nos anos 40, era comum virmos a luz pelas mãos de uma parteira. Israel veio pelas mãos de um parteiro, Oswaldo Aranha. Desculpe, meu general, mas Benjamin Netanyahu também é capitão. Meu colega contemporâneo da Academia Militar das Agulhas Negras, é um prazer tê-lo aqui com a sua equipe. Autoridades já nominadas, senhores e senhoras, o que nos une a Israel é muito mais do que acontece hoje em dia. São os nossos laços, a nossa cultura judaico-cristã. Na primeira viagem minha a Israel, estava à beira do Rio Jordão e eu aceitei o convite de um pastor que acompanhava a nossa comitiva para descer as águas do Rio Jordão. Confesso que foi uma refrigeração à minha alma, porque naqueles dias que estava lá, conheci um povo maravilhoso, um povo que, antes de tudo, tem fé e acredita no Senhor. Como sempre digo, olha o que Israel não tem e olha o que eles são. E quanto ao Brasil, olha o que nós temos e o que nós não somos. Temos muito a aprender com Israel. Na minha segunda viagem, nos aproximamos, sim, e muito, depois de uma época de certas incertezas, tendo em vista a situação política que se encontrava o nosso querido Brasil. Também quero, nesse momento, agradecer, primeiro a Deus por estar vivo, e depois às mãos de profissionais, como da Santa Casa de Juiz de Fora e do nosso Hospital Alberto Einstein, em São Paulo, na pessoa do senhor Lutemberg. Os senhores, pelas mãos de Deus também, salvaram a minha vida. E eu sou muito grato aos senhores e ao nosso Senhor, obviamente. Estando em Israel, nessa última viagem, já como presidente da República, fizemos vários acordos. Visitamos algumas coisas de excelência lá nesse estado maravilhoso. Nesse estado que, no tocante à sua área, é menor que o menor estado do Brasil, Sergipe, mas que é uma potência no mundo. Temos muito a aprender. Nós também temos muito a oferecer a Israel. E, além dos acordos, firmamos parcerias. Para quê?
com a tecnologia deles, num primeiro momento, com as nossas riquezas minerais e também no tocante à biodiversidade, possamos desenvolver tudo isso para o bem dos nossos povos. Fiquei também muito honrado com a presença de Benjamin Netanyahu por ocasião da minha posse. Fiquei feliz também, e quando visitei, por coincidência, tínhamos eleições na semana seguinte, e parece que ele deu sorte. Então, logicamente, a eleição de uma Câmara, né, um pouco maior, tendo visto as pesquisas naquela época, deveu-se basicamente pela competência, pela fé e pelo trabalho de Benjamin Netanyahu, um homem que pertence a uma família mais do que reconhecida nesse maravilhoso Estado de Israel. Então, a todos os senhores de Israel, nossos parabéns pelo seu 71º aniversário. Outros teremos, e cada vez mais juntos nos encontraremos, para o bem dos nossos povos. A todos, meu muito obrigado. Brasil e Israel acima de tudo, e Deus acima de todos. Agradecer e cumprimentar o embaixador Yossi, agradecer a oportunidade, senhor embaixador, de estarmos aqui hoje, participando dessa grande festa em homenagem ao aniversário de 71 anos da criação do Estado de Israel. Gostaria de agradecer de todo o coração pelo convite especial que foi feito pelo embaixador para que eu estivesse aqui, representando o Senado da República e o Congresso Nacional. Para mim, especialmente como judeu, aliás, o primeiro judeu a presidir o Senado Federal brasileiro. É uma honra e um privilégio estar nesta solenidade, nesta ocasião, neste momento histórico do Brasil, com as senhoras e com os senhores comemorando, como disse, os 71 anos de criação do Estado de Israel. Meus amigos, meus irmãos, somos um dos povos mais antigos e mais sofridos do mundo. Ao longo da história, desde os tempos dos impérios babilônico e assírio, passando pelo Antigo Egito e pela dominação romana, até o Holocausto, no século XX, já fomos escravizados e perseguidos. Mas, cada revés, aprendemos uma lição. A Embaixada de Israel no Brasil, por ocasião do 71º aniversário do Estado de Israel, tem a honra de prestar merecida homenagem ao excelentíssimo presidente da República Federativa do Brasil, senhor Jair Messias Bolsonaro, por sua inestimável contribuição e compromisso em fortalecer as relações com o Estado de Israel, impulsionando de forma expressiva laços de amizade mútua, cooperação e respeito entre os dois países. O homem de muitos amigos deve se mostrar amigável, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Provérbios 18, 21. Brasília, dia 22 de maio de 1919. Não perde nada comigo. Aqui, presidente. Preciso divulgar. Damos início agora à cerimônia de entrega das medalhas Jerusalém de Ouro.
qual a importância dessa data que está sendo comemorada aqui para os evangélicos, para os cristãos? Tem um sentido? Tem sentido. Primeiro que Israel vive, né? Israel deu para nós a cultura judaico-cristã. Somos irmãos de fé. A nossa fé é embasada no mesmo princípio que é Abraão. E comemoramos os 71 anos de uma nação que, até algum tempo atrás, estavam esparramadas pelo mundo e hoje é a potência que é. Isso traz orgulho e emoção para nós. E saber que o governo brasileiro se aproximou de Israel, isso traz um orgulho duplo por causa da nossa cidadania celeste em Cristo Jesus. Qual a avaliação que o deputado faz desse momento atual que o Brasil vive? Nos parece uma turbulência. É assim que o senhor avalia também? Há uma turbulência sim, a gente não pode tapar o sol com a peneira, até porque isso já era esperado. Nosso presidente Jair Bolsonaro ele está reinventando a política e ele não pode jamais cometer um estelionato eleitoral. O que ele prometeu em campanha, ele está cumprindo. E isso está custando muito caro. Por quê? Porque não há conchavos, não há negociatas. Ele quer que os parlamentares, tanto das duas casas, Senado e Câmara, votem pelo povo, votem com o povo. E isso traz desconforto, porque tira das pessoas da velha política poder, autoridade e os ganhos nada republicanos que tinham antes. Então o momento é difícil, mas nós vamos atravessar a turbulência, nós vamos vencer a reforma da Previdência. Se Deus quiser, em 60 dias passando a reforma da Previdência, o Brasil volta a respirar e crescer. Qual o recado que o senhor manda para os telespectadores da Rede Gênesis de TV? Aproveitando os 71 anos de Israel, para aqueles que são cristãos, e eu acredito que a grande maioria dos nossos telespectadores, orai pela paz em Jerusalém. Aquele que abençoa os filhos de Abraão é pelo Deus de Abraão abençoado. E sonhe e ouse sonhar. Você nunca irá além dos seus sonhos. Um abraço a todos. Qual a importância dessa data em sua avaliação, essa data comemorativa pelos 71 anos da independência de Israel? Olha, para a gente é uma grande honra participar desse evento. Nós sempre respeitamos demais o povo judeu, reconhecemos a grandeza do Estado de Israel. Então a gente se sente em casa realmente e principalmente em função de ter agora um presidente Jair Bolsonaro comandando o nosso país. Realmente uma quebra de paradigma, uma sequência muito ruim que vinha acontecendo de presidentes brasileiros que tinham uma posição afastada de Israel. E o presidente Bolsonaro não é de agora, de muito, já vem manifestando o contrário e agora concretizando a cada dia para que essa relação se estreite cada vez mais. E sem falar que em 2016, quando estivemos em Israel, eu, o presidente Bolsonaro e a família toda, foi um divisor de águas na vida dele. Ninguém passa ileso pelo Museu do Holocausto sem se transformar, sem se chocar com as barbaridades que eram praticadas contra o povo judeu e sai de lá com um sentimento de respeito ainda maior por ser um povo vitorioso. Então, para a gente é uma grande honra estar aqui dentro da embaixada, participando desse momento. Parabéns ao Estado de Israel. Senador, o senhor entrou aí na questão política e aí eu não posso me furtar de perguntar qual a sua avaliação sobre o cenário atual. Eu vi esses dias uma reportagem de que vários partidos se uniram, inclusive siglas que não se batiam, para criar um grupo suprapartidário de oposição ao Bolsonaro com o lema Direitos Já. O senhor avalia que realmente existe essa preocupação com perda de direitos dos brasileiros? Não existe, óbvio que isso aí é uma tentativa de se construir uma narrativa para atender uma base eleitoral que esses parlamentares democraticamente representam. Em todo lugar tem oposição normal, né? Dentro do Knesset nós temos pessoas que trabalham contra o Estado de Israel. A gente às vezes não consegue compreender, mas a conjuntura local explica porque há representações de todos os espectros. Então aqui, óbvio que é um grupo que tem uma resistência ao governo Bolsonaro, mas é um projeto vitorioso há poucos meses nas urnas e que vem colocando em prática tudo aquilo que ele prometeu e tudo aquilo com que ele se comprometeu.
o que é raro na política, um político cumprir as promessas de campanha. Então o Bolsonaro vem cumprindo e, se Deus quiser, vai conseguir ao longo do tempo, no tempo certo, cumprir todas as suas promessas, inclusive com o Estado de Israel. A Rede Gênesis de TV tem uma simpatia muito grande pela família Bolsonaro. Nós temos conhecimento que existe uma pressão muito grande também em cima do senador. Como o senhor avalia essa pressão? Vai sair tranquilo dessa turbulência? Não, a gente sempre bota na mão de Deus, não tem nada a esconder de ninguém. Agora, infelizmente, algumas pessoas ainda insistem em querer usar o Estado para promover uma perseguição implacável contra o cidadão comum. Então eu estou sendo alvo ali, sem dúvida alguma, para que se possa tentar atingir o presidente da República. Mas a verdade vai prevalecer, se Deus quiser tudo está normalizado muito em breve e a gente continua aí dedicando o trabalho 100% ao nosso Brasil. Honrando os milhões de votos. Honrando os 4.380.000 votos que tive no Rio de Janeiro. Não é brincadeira. Muito obrigada, a Rede Gênesis de TV agradece. Eu que agradeço, um abraço a todos, fiquem com Deus. Deputado, qual a avaliação que o senhor faz dessa aproximação de Brasil e Israel? Nós percebemos que houve aí um aprofundamento das relações. É positiva? Tem ganhos para o Brasil? Com certeza, é uma aproximação espontânea, né? O povo cristão adora Israel, os brasileiros visitam muito esse Estado, que é uma nação amiga do Brasil. E você sinalizando, através de uma aproximação diplomática, você vê benefícios, né? A tecnologia da água, a tecnologia de defesa, de segurança, enfim. O Brasil tem muito mais a ganhar nessa aproximação do que Israel com o Brasil, né? Mas certamente, caminhando juntos, esses dois países têm futuro próspero. Nós vivemos aí uma conjuntura um tanto complicada e o povo brasileiro quer saber se o presidente Jair Bolsonaro vai conseguir, na sua avaliação, entregar um Brasil melhor ao final do seu mandato para os brasileiros, como a gente acreditou ali durante a campanha. Eu acredito que sim, é um governo de ruptura com um sistema corrupto, de ruptura com pessoas que só pensavam em si. E certamente, quando você está afastando esse tipo de pessoa, né, da política e da máquina governamental, eles não vão sair por bem, né? Vai ocorrer ranger de dente, mas se fosse fácil, outras pessoas teriam feito. A gente agradece todo mundo que votou no Jair Bolsonaro, porque vocês deram essa possibilidade, né? Vocês é que deram essa independência para o presidente, para firmar o seu compromisso de campanha e entregar um país com menos corrupção, um país mais seguro e associado também a outras nações que têm os mesmos ideais que nós brasileiros. Para a gente fechar aqui o bate-papo, eu não posso deixar de falar dos atos do próximo domingo, dia 26, pró-Bolsonaro. O deputado apoia, é importante para o governo? Na verdade, com relação a esses atos, eu tô mantendo uma certa isenção, né, para não ser acusado de serem atos fomentados pelo governo. Então, eu prefiro me resguardar nessa questão, é o meu direito de ficar em silêncio. Mas certamente toda manifestação popular, ela ocorrendo de maneira espontânea, né? Ela é válida, ela está garantida na Constituição. Eu só fico um pouquinho, às vezes, perplexo de ver como que uma manifestação espontânea, sem mortadela, sem estar sendo nenhum interesse escuso por trás, como é que ela é tão atacada, enquanto que outras que incendeiam, queimam, picham, quebram lojas, essas daí são tratadas com muito mais normalidade. São os tempos doentios que o Brasil está vivendo e a gente está nesse governo aí para tentar curar o Brasil desse câncer. A Rede Gênesis de TV, o Bispo Robson Rodovalho agradece. Nós é que agradecemos e não vamos deixar eles dobrarem a gente não. Quando falam que o povo de Deus não merece participar da política, tentam criar uma cortina de fumaça, não cai nessa daí não, tá? Todo mundo fala de política, o policial fala, o sindicalista fala. Por que o povo de Deus, que tem os seus interesses passando pelo Congresso Nacional, vai ficar sem falar? Então parabéns para vocês, sigam firmes e fortes, que nós aqui dependemos do apoio de vocês aí.
Presidente, Presidente, ele vai falar. Agora há pouco foi aprovada a NP, mas o COAF foi para a economia por 18 votos de diferença. Continua com o governo. E o senhor pretende... Continua com o governo. E sobre, presidente, uma outra questão, só um minutinho, uma outra questão relevante é a questão do decreto das armas. Você achou importante fazer as mudanças? A mudança, porque nós pegamos a coletânea de ações judiciais, bem como projeto legislativo para derrubar o decreto como um todo. Então, naqueles pontos, nós fizemos pequenas alterações, mas no mérito, na alma, o decreto continua o mesmo. Então, para a idade, botamos 14 anos, estava ali com 5, 14 anos. E definimos claramente que arma de porte portátil e não portátil. E definimos, como tinha exigência na lei, a quantidade de munições, né, para algumas categorias. Mas todas elas vão ter pelo menos 20 vezes mais munição do que tinha no decreto anterior. No protesto de domingo, o senhor recomendou que os Olha só, todo mundo é maior de idade, sabe o que faz. Eu não comparecerei porque é um movimento espontâneo, eu respeito a soberania popular e eles têm uma pauta definida. E essa pauta não tem nada de anormal, é um direito da população se manifestar. Obrigado, presidente. Quero agradecer a vocês pela chegada na data nacional de Israel, 71 anos da criação do Estado de Israel. E nós celebramos isso aqui em Brasil com grande alegria. Esse momento para Israel e o Brasil é fundamental, depois do troco do governo. Israel está aliado ainda mais que teve ontem. E como diz na Bíblia, o rei Salomão foi mais inteligente do mundo. Para tirar um obstáculo, preciso fazer alguns passos atrás e depois saltar para dar um impulso. Agora, esse impulso chegou. Embaixador, vocês vão entregar também uma homenagem a quantos brasileiros mesmo, o nome da homenagem e o porquê da escolha dessas pessoas? Primeiro, vou homenagear o presidente como placa de Israel. E depois nós escolhemos alguns brasileiros cristãos, brasileiros judeus, que cada um deles tem uma coisa significante sobre as relações entre Brasil e Israel, entre judeu e cristão mais, e também a ajuda deles, o povo, sem saber, brasileiros, judeus, muçulmanos, que tem, alguns deles tem, por exemplo, uma casa em São Paulo que ele fornece cada dia 500 almoços de graça para o pobre. Tem outras coisas. Nós escolhemos, na verdade, que foi muito difícil de escolher pouco, mas é preciso, às vezes, definir alguns deles. Eu vou falar no meu discurso, também tem milhares. Não pode ter 10 ou 15, mas, às vezes, é preciso escolher. Eu escolhi também 3 prefeitos de prefeituras que ajudam muito as relações Israel e Brasil. Tem muitas prefeituras, mas essas 3 acho que estão significantes, não somente nessa época. As pessoas que recebem a medalha, isso não é uma medalha da 5 meses. Vai deixar isso claro. Todas as pessoas, se você olhar a história deles, sempre estão desenvolvidas das coisas de judeus, cristãos, população, igrejas, que ajuda a melhorar a vida do povo. Esse é o objetivo dessa. Também tem algumas que fazem negócio. Por exemplo, tem um empresário que desenvolve algumas usinas, algumas plantas na Amazônia, que ele dá trabalho para 3.000, 4.000 pessoas. Eu acho que empresário, tem muitos empresários. Um empresário que investe na Amazônia significa outra coisa que investir no São Paulo, para mim. O que o senhor pode destacar da relação entre Brasil e Israel? Hoje, todos sabem que depois de 5 anos, 5 meses, a seleção mudou completamente. Por exemplo, hoje também tive uma votação na organização que se chama World Health Care, Mundial Organização da Saúde. E tem algumas coisas que devem atrapalhar Israel. O Brasil votou para nós. Outro ano tive 6 em favor de nós, agora tive 11, não somente o Brasil. Esse, por exemplo, hoje
ou amanhã acho que o chanceler Ernesto Araújo está viajando para Paris participar num congresso da OECD, que o Brasil precisa muito desse lugar para desenvolver a agricultura, a todos que o Brasil pode vender para a Europa, que é hoje quase fechado. Israel está apoiando forte esse encontro com o primeiro-ministro, o presidente na Israel, a posse dele, ele falou sobre isso, nós damos um grande apoio. Nós não somente passivos, nós ativos para chegar às coisas que pode ajudar. Israel, até hoje, nunca recebeu uma votação de Israel. Nada. E agora, tudo troco, as votações, as relações, a abertura do escritório. Pode imaginar, 5 anos atrás, abrir um escritório? Não vai falar um escritório, uma loja de falafel do Brasil. Pode? Não. Essa mudança. A embaixada, eu acho que o presidente é um homem muito inteligente. Ele vai fazer as coisas que para o Brasil e para Israel vai ser bom. Nós não puxamos ele para fazer coisas que vão atrapalhar o Brasil. Quando nós estamos entre os amigos não puxa. Se pode, pode. Se não pode, não pode. Ele quer fazer isso, mas você sabe que o mundo agora é global, é mundial. Não pode tomar decisão daqui para lá. Acho que nós estamos orgulhosos dessas relações, ponto. Embaixador, eu gostaria de saber qual a importância dessa data aqui celebrada para a comunidade cristã, evangélicos, católicos, judeus. Você sabe essa história de cristãos judeus? 1000 anos atrás, 1500, foi muito feio. Tem umas perseguições, as coisas. Agora, nessa época, tudo mudou. Não somente o governo. As relações boas com cristãos tive antes desse governo. Mas eu acho que a importância é que hoje e agora tem uma aliança entre as duas religiões. Cada religião respeita a outra, cada religião não quer, como disse, converter, levar cristãos a ser judeus, pelo contrário, converter judeus para ser cristãos. Essa coisa é democrática, cada um pode ser como a religião, pode ser como não religião. Tem pessoas que não têm religião. Mas a importância, agora, amigos, não inimigos, amigos, parceiros, viagem para Israel, viagem para o Brasil. Nós investimos como governo muito para turismo. Tem turismo religioso que todos conhecem, mas isso, ok. Por exemplo, se você vai atrás, 4 anos atrás, tive 20 mil, 15 mil pessoas que viajam para Israel. Agora tem mais que 60 mil. É o contrário. Os ministérios, por exemplo, nós abrimos esse voo direto entre São Paulo e Tel Aviv. Isso ajuda muito, não somente para o negócio, mas ajuda muito para o turismo. A pessoa pode chegar aqui. Hoje, por exemplo, abri o jornal, hoje, semana, para ser mais certo, abri o jornal e vi um voo Israel, São Paulo, Israel, $700. Pode imaginar? Direto. Essas coisas devem desenvolver, pessoas devem saber, mas acho que esse é o primeiro passo. O segundo passo é investir nos lugares que estão bonitos, melhorar as praias, melhorar um pouco o meio ambiente, dar um pouco mais segurança. Tudo isso não é coisa que vai ser um dia. Israel também teve esses problemas 20 anos atrás, mas agora melhorou um pouco tudo. Acho que tudo vai melhorar. O que representa para o mundo a história de luta e resistência de Israel? Israel está uma nação que luta sempre da época da criação, como tive o rei David, o rei Salomão. Todos sempre pessoas perseguiam os judeus, faz exílio no Egito, exílio na Babilônia, tudo. Exílio de todos os lugares, sempre os judeus surgiu. Eu também no Holocausto. Parece que Deus não ajuda muito. Nós percebemos aí nessa nova configuração política que o Brasil se aproximou ainda mais de Israel. Aí eu queria saber quais são os ganhos para Brasil e para Israel com essa aproximação, esse aprofundamento de relação.
Primeiro, Israel é uma coisa conhecida, nós somos uma das potências mundiais na área de segurança, na área de tecnologia, satélites, saúde, tem muito. Brasil também é uma potência na agricultura, no gás, nas coisas de petróleo, gás. Nós podemos trocar ideias. Coisas que você precisa, nós podemos fornecer. Coisas que nós precisamos, por exemplo, agora nós pedimos do ministro do Minas e Energia de levar a Petrobras para participar numa licitação para tirar gás do mar. Nós temos grandes reservas, mas não temos essa tecnologia. Você tem. É outra coisa. Nós compramos, não em quantidades enormes, compramos agricultura, milho, café, também outras coisas. Cada um deve usar as coisas boas dele, as vantagens deles. Cada um tem. Agora, quando o governo fala, o presidente está viajando aqui lá, ministros voltando e viajando cada vez mais, esse é um bom passo para saltar Brasil e Israel também. E qual é o maior significado desses 71 anos que a gente comemora hoje aqui nesta cerimônia na Embaixada de Israel? Qual o principal significado para Israel? Para Israel, a aliança com o Brasil. Nós hoje comemoramos há 71 anos e também a parceria, a boas relações entre Brasil e Israel e a tecnologia. Por isso levamos 8 lojas, você pode olhar, 8 lojas de alta tecnologia, que significa o potencial de Israel. Ok, a TV Gênesis agradece de todo o coração esse tempo aqui conosco. Obrigado, embaixador. Obrigado, que Deus abençoe vocês, todos, família. Agora, Fábio.